Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de desenhar e pintar objetos e mobília. A gente muitas vezes olha isso com certo preconceito, principalmente quando você vai numa exposição e vê várias pinturas, como essas daqui que eu trouxe, de natureza morta, still life. E a gente não dá o devido valor, mas eu acho que tem um valor muito grande artístico e principalmente de aprendizado e processo. E é isso, e também uma aplicação da indústria, assim como a gente vai ver na última etapa. Então eu quebrei aqui em 5 etapas principais para a gente conversar. Vou cobrir todos esses materiais aqui e depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns estudos que eu fiz, só para mostrar também algumas coisas que eu passei durante a minha trajetória artística e que deveria fazer muito mais pelo que eu descobri fazendo o conteúdo desse vídeo. Mas a gente vai falar mais disso mais para frente. Vamos começar então com a perspectiva, Eu trouxe aqui como exemplo o livro do Andrew Loomis, o Successful Drawing. É muito legal esse livro do ponto de vista dessa desconstrução, que a gente muitas vezes vê no Dynamic Sketching, em sólidos primitivos, Então a esfera, o cubo, o cilindro, o cone e a pirâmide, Você pode construir praticamente tudo com isso. E nos objetos isso fica super claro. Outro ponto super importante é a construção de elipses. Então a gente tem muito a aprender através do desenho de copos, xícaras, garrafas, etc., sobre o posicionamento de cilindros, principalmente onde está a linha da visão. No meu vídeo sobre os elementos da perspectiva desenhando uma porta, a gente falou muito sobre as elipses que estão acima da linha do horizonte. Elas vão estar, a gente vai ver a parte de baixo delas, e as que estão abaixo da linha do horizonte a gente vai ver a parte de cima. Então um balde, por exemplo, se ele estiver abaixo da linha do horizonte a gente vê o buraco, se ele estiver acima da linha do horizonte a gente já não vê. Então isso é muito importante, por exemplo, se você estiver pintando ou desenhando sentado, e estiver olhando para uma garrafa ou qualquer coisa do gênero que esteja um pouco mais alta do que a linha do horizonte, no seu desenho, você vai ver que a parte de baixo vai estar com as elipses, a gente vendo a parte de cima e depois invertendo, Assim como a gente viu lá na porta, no caso da porta, parte de baixo, gira, nessa elipse que a gente vê a parte de cima, e o inverso para quando passou para cima da linha do horizonte, tá? Ficou meio confuso essa, cima, baixo e tal, mas dá uma olhada lá no vídeo da porta que fica bem claro. Eu também fiz um vídeo sobre desenho da figura humana e a importância de cilindros, vou colocar tudo aqui na descrição. Outra referência muito boa aí para a perspectiva é o Marcos Mateu Mestre, Essa construção com sólidos primitivos, assim como a gente viu, mas usando até a regra do X ali para achar o meio e fazer essa construção, quase que aquelas pirâmides iniciais, do Antigo Egito, onde ainda não tinha conseguido fazer a parte inclinada. Então ela era uma pirâmide de níveis. A gente vê essa pirâmide de níveis em inúmeras construções do mundo antigo. Os zigurates, e até aqui nas Américas, construções muito seguindo essa linha. E para sólidos como cadeiras e mesas e tudo mais, a gente tem exatamente a mesma coisa acontecendo. Você consegue, dando um zoom aqui, você consegue simplificar, e eu também fiz um vídeo sobre isso, vou colocar aqui na descrição. Você consegue simplificar tudo pensando nessa grande caixa aqui, tá? E aí depois você vai quebrando, usando a regra do X para você encontrar o meio. Aqui usou a regra do X de novo, para encontrar 1/4 dessa distância. E aí você vai desconstruindo, achando as proporções, achando as alturas. A altura aqui num sistema de 2 pontos de fuga você pode medir direto. Então se é uma proporção de 1:1 para meio, sei lá, então tem 2,5 aqui, a gente consegue quebrar, dividir isso aqui, esse comprimento, e achar as medidas. Então é um processo super construtivo, Eu falei muito mais nesse outro vídeo, mas é muito importante que a gente realmente pratique e fique mais confortável com esse tipo de construção, tá? Então essa parte da perspectiva eu realmente cobri muito em outros vídeos falando disso. Quero falar mais de outros pontos importantes. Então valores e achuras. Eu recentemente tive o prazer de ir numa exposição do Musha
e falava muito dessa publicação aí de documentos decorativos, e você encontra todas as pranchas que ele fez para esse material na internet hoje em dia. A qualidade não é das melhores, mas é muito legal ver, né, essa influência Art Nouveau e tal, mas é muito legal ver a própria renderização que ele fez para esses elementos, né? Como eu falei, não está tão em alta, então a gente não vai ter muita resolução aqui, mas dá para ver bem as achuras dele, e para quem já teve o prazer de ver exposições de desenhos dele principalmente, não tanto aquelas ilustrações mais flat color que ele fez, né, as coisas mais renderizadas, é muito interessante ver como ele usa achuras, né, em várias regiões com pesos diferentes, peso de linha, né, principalmente contorno aqui, a parte que encontra material com material, né, então o chamado ambient occlusion ou sombra de oclusão, né, é muito legal ver como ele usa os valores bem baixos em algumas dessas regiões. Tá? Aqui mais uns exemplos, gosto muito desse aqui, a gente infelizmente não tem tanta resolução para ver essas achuras, mas a diferença de valores trazendo para a gente a mudança de planos, né? O Scott Robertson fala muito isso no livro How to Render, né? Essa mudança de valor é igual a mudança de forma, né? Então você está alterando o formato tridimensional de algo quando você muda o valor, né? Um processo meio até de escultura ali, você pensando na luz e como aquilo está funcionando. Mas tem muitos, né, esses elementos mais Art Nouveau na decoração, assim, eu acho maravilhosos, então tenho também um viés para falar aqui, né, dessas coisas serem bacanas e serem referências para a gente fazer. Então super indico até fazer algumas cópias para entender um pouquinho, ou pegar isso aqui de referência quando você estiver fazendo os estudos dos objetos da sua casa, né? Então pegar uns pratos, uns talheres e tal, como é que você resolveria essas coisas, né? Então tem muita coisa legal aqui para gente estudar, tá? Mais uns exemplos aqui. E aí eu trouxe um outro exemplo que é mais simplificado, né, do Mark Taro Holmes. Ele tem um livro de Urban Sketching, também vou colocar o link aqui na descrição. Muito bacana, muito bacana. Então vale super a pena dar uma olhada como ele simplifica com achuras, né? Eu acho que ficou um resultado final muito, muito bonito, né? E tem o Unjamie aí, né, do Instagram. Provavelmente alguns de vocês já seguem essa pessoa. E é muito legal ver, de novo, o que a gente tinha falado antes, né, da perspectiva e todas as elipses que estão sendo usadas aqui, construções super difíceis em diferentes ângulos. Ele fez até uma visão meio explodida aqui desse elemento. E aí, essa renderização, né, que normalmente eu acho que é ele, por isso estou falando ele, né? Faz com o grafite, né? Um grafite com valores bem baixos, dando esse aspecto meio fotorrealista, né? Eu acho bem interessante também, não é a minha preferência artística, mas eu gosto muito do resultado que ele atinge. Tá? Passando para a composição, próximo ponto, e eu acho que é o ponto mais importante de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Tá? Então eu trouxe o Andrew Loomis no Creative Illustration como exemplo. Alguns desses, né, mais simplificados, assim, eu acho muito bonitos. Vou dar até um zoom maior aqui para a gente olhar, né, como organizar no simples e você fazer funcionar depois no complexo, né? Então, essas formas redondas, ele sabe que vai ter uma forma redonda aqui também, né? Então, é uma composição com formas redondas, né? Para quem já viu a review que eu fiz do livro Picture This, da Molly Bang, que também está na minha lista lá dos 50 livros, né? Para o artista autodidata e tal, ela fala muito dessa coisa dos shapes simples, né? De você fazer composições com formas geométricas simples. E no meio aí de composição para still life, para natureza morta, vai ser muito importante, né? E como você consegue com coisas simples organizar, nesse caso mais para publicidade, né? E aqui também, né? Várias formas geométricas simples para uma cena que vai ficar cada vez mais complexa, tá? Então eu acho que isso, né? Tem um exemplo muito legal aqui do Marcos Mateu Mestre, eu não lembro em qual dos livros que tá, eu acho que é no Framed Drawing Techniques, que ele fala bastante de achuras e tudo mais. É muito do que a gente estava vendo ali, né? Como organizar tanto linhas, aí a gente vai pensar um pouco aqui quase que no trabalho do Mondrian, né? Que vai ter várias linhas
e valores diferentes, no caso dele cores diferentes também, mas dá pra gente simplificar muito essa composição aqui em linhas e círculos, né? Então é legal pensar como ele organizou todos os elementos aí para ficar muito bacana. Então o Marcos Mateu Mestre é muito bom nisso. Tem alguns outros exemplos, eu gosto bastante dos que a gente vai ver na sequência da Tom Kohlhaas. Eles organizam muito bem a leitura, né? Mas vamos passar para esses exemplos agora, falando mais de materiais e cores, né? Porque Tom Kohlhaas, Daisu Tsutsumi e Robert Kondo, principalmente, a gente está falando, né, da pintura from life, né? do real. Né? Então, entendendo luz, entendendo cor, entendendo materiais, reflexão e tudo mais, estudando do real. Eles pegam muito, né? Levam o notebook, a tablet para os lugares e vão pintando. Eu acho que essa aqui, se eu não me engano, é uma pintura a óleo. Aí eu não sei se é do Dicey, eu acho que é do Dicey, mas eu não tenho certeza se é dele ou do Robert Kondo. Se você souber, coloca aí nos comentários, por favor. Tá? Essa pintura eu acho muito legal. Tem alguns processos deles que tem vídeo no YouTube, então é muito legal ver. E claro, tem o curso da Esculismo, que é maravilhoso, né? Falando bastante desse aprendizado de luz através da pintura do real. Tá? Essa pintura do Dicey também é muito legal. E coisas mais simples, né? Bem simplificado aqui no processo de pintura. A gente vê bastante isso aí, um shameless plug aqui do workshop do Marco Álvares, né? De percepção. Então, essas pequenas nuances, né, até nuance de cor aqui, para dar uma vida, né, tem um verde aqui, né, quem colocaria um verde aqui, sabe? Eu acho a coisa mais linda do mundo, quem consegue organizar essas cores e deixar uma coisa muito mais solta, né? Eu lembro uma época que o Fernando Pequet estava fazendo vários estudos disso aqui também, maravilhosos e que realmente ajudaram muito o trabalho de luz dele a crescer, né? E ser a coisa fantástica que é hoje em dia, né? Trouxe alguns exemplos da história da arte, então aqui o Chardin, né? Tem vários still lifes muito bonitos, ele fez praticamente still life a vida inteira, então é bem legal, né, pensar nisso e como ele resolve, né, valores e materiais, né? Eu já falei em alguns vídeos, né, mas principalmente no vídeo sobre achar a beleza na simplicidade, que eu vejo o still life quase como uma homenagem a variações de materiais e um manifesto à observação lenta dessas coisas, né? Tem algumas pinturas incríveis que eu trouxe em outros lugares também, do Gonzalo Cárcamo. Ele faz umas aquarelas de still life, tem o curso dele na Esculismo, um workout fazendo até umas frutas e tal. Nossa, é a coisa mais linda, então vale super a pena procurar esse material deles também, tá? Então, e aí tem o David Leffel, né, que é mais atual, né, contemporâneo, mas tem um trabalho maravilhoso aí de still life, né? A forma como trabalha bordas e lost edges, né, as bordas que se confundem com diferentes elementos da pintura. Eu gosto muito como ele põe a borda da mesa também, né? Tô falando de borda, mas sei lá, quase que um framing ali, é esquisito até. Aquilo tá ali, mas fica muito interessante na pintura, né? Esse fundo também super trabalhado, e enfim. Um pintor incrível, assim como o Richard Schmidt também, do Alla Prima, tem algumas pinturas maravilhosas de still life. Eu vou até mostrar alguns exemplos do Leffel, que eu fiz algumas cópias também no digital, que foi um processo muito gostoso, né? Mais até do que de aprendizado, foi tirar o tempo para realmente observar com calma, tá? E o último ponto, né, é o design e estilização, né? Então a gente vê várias criações aqui do Robert Kondo, tem esses desenhos lindos, estou dando muito zoom aqui, mas tem esses desenhos lindos aqui, né? Que linha solta, que linha fantástica, né? Então a gente tem muito a aprender com isso também, né? Como que a gente pode olhar o real e trazer pro mundo imaginado, né? O James Gurney, no Imaginative Realism, ele fala bastante dessa coisa do drawing from life e trazendo
o real para o imaginário, né? Ele faz isso com os prédios, né, construções, arquitetura e tudo mais, mas a gente pode fazer com, né, os objetos que estão em volta da gente no dia a dia. Né? Mais alguns exemplos aqui do Robert Kondo, que eu gosto bastante, uma coisa super simples como, né, chaves. Pode ficar muito interessante e ser um estudo simples que a gente consegue fazer no dia a dia. Né? Como deixar isso bonito é o desafio que a gente tem que pensar. Né? E não, não, mas não vou desenhar a mesa da minha casa porque não quero. Eu quero desenhar personagem, sabe? Tipo, mas vai um passo de cada vez. Não, nada contra desenhar o personagem e continuar fazendo explorações até de personagens. Mas também cresça, né, aos poucos algumas coisas, tendo algumas coisas que vão ser mais simples, algumas vitórias mais rápidas, mas a gente viu aqui o nível de complexidade que dá para chegar e de beleza que dá para chegar, tanto da observação quanto da imaginação aqui nesses exemplos do Robert Kondo. Tá? E eu acho que alguns desses têm uma influência muito grande de observação também. Eu não sei, né, total quanto que é criado. A gente vai ver os casos do Cory Loftis aqui para baixo, mas também tem um lado de observação. Mais um aqui, último do Robert Kondo, muito legal, objetos simples e soltos, né? Livros, cadernos, agendas, calendários e tal, coisas muito legais aí para design de animação. Né? E falando em design de animação ou jogos, né? A gente tem o Cory Loftis como um ótimo exemplo também. Gosto muito da forma como ele trata tudo, né, basicamente. Shape, os volumes, proporções, o fluxo de leitura dentro das coisas, as texturas, as cores, os flat colors dele funcionam pra caramba, só com uma renderizaçãozinha simples. Né? É incrível, vale muito a pena. Como é que eu posso pegar o abajur da minha casa e olhar o trabalho do Cory Loftis e trazer um pouquinho disso pro meu trabalho? Né? É bem criativo aqui, tem muita coisa legal. Então vale super a pena dar uma olhada. Vou colocar também os links aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ser super produtivo agora, depois que a gente viu tanta coisa bonita, ver os meus trabalhos, né? Mas vamos lá, esse é o formato que a gente tem chegado aí. Então aqui só alguns estudos rápidos, né? Só para realmente pontuar algumas dessas coisas. Esses daqui são do vídeo que eu falei, né? Tem essas construções que eu faço nos vídeos, tentando fazer um pouquinho de observação, mas um pouquinho também de imaginação, trazendo alguns elementos. Né? Então um vaso mais grego, né? Tem uns desenhos lindos do Luzi, né? De vasos. Na época eu estava olhando bastante, até no vídeo eu trago as referências, né? Então tem muita coisa bacana para a gente aprender de coisas simples, mais uma vez. Né? Seja um estudo de valores, né? Aí a gente vai entrar de novo no plug aí do workshop do Marco, né? Mas é muito nessa linha de aprender como que organizar essa leitura, né, em coisas simples, com pouca coisa, né, aguçar sua percepção. Né? Então a garrafa plástica de água, uns marcadores e, né, um mouse e é isso aí. Né? Então é bem legal fazer esse estudo. E outra coisa que aí já é mais filosófica da arte, né, porque eu acabei indo na minha trajetória muito mais para esse lado de apreciação do que de produção. Então eu apliquei muito pouco esses conhecimentos ao longo do meu desenvolvimento, mas eu lembro exatamente desse momento que eu estava fazendo essa pintura. Como estavam as coisas na minha mesa e tal. Fica marcado na memória, né? Assim como a gente fazer desenho na rua, eu também lembro das pessoas passando e tal. Eu acho essa experiência tão fantástica, né, que a gente pode fazer isso. Vou fazer um vídeo também sobre desenhar ao redor da nossa casa, né? Então vai ter umas coisas interessantes nessa linha também, de se conectar com o ambiente de uma forma diferente através do desenho ou da pintura. Né? Então alguns elementos mais estudando valores e materiais, né? Reflexividade e tal, então um tema mais natalino aí. E aí aqui mais um estudo de peixes, né, com esse vinho, é um estudo de fotografia feito na aquarela, então tentando mídias diferentes. Gostei do resultado, tem algumas coisas que eu acho que deveria ter conectado mais algumas dos shapes aqui e tal, mas fiquei feliz, principalmente na época, com o resultado alcançado aqui. Alguns estudos aí do Leffel, né? Vou dar um zoomzinho aqui para a gente ver. Eu gosto muito desses dois, né? Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Eu gosto muito também de explorar a forma como ele pensa essas frutas e como a luz, né,
bate nelas. A gente viu no vídeo lá de 25 passos para estudar o livro do James Gurney, Color and Light, né? Então, o subsurface scattering, né? Reflexão, sabe? Luz de rebatimento, todas essas coisas. Aqui tem uma contraluz refletindo, sabe? Várias coisinhas pequenas que são muito, muito interessantes. Esse aqui eu acho que é o melhor exemplo aí pensando em subsurface scattering, até nesse vidro aqui, que fica esse verde super bonito, e aqui também subsurface scattering e tal. Até o próprio, a mesa, eu acho que tem uns tons maravilhosos ali. Eu copiei quase que pixel a pixel ali nas cores, algumas coisas mais felizes do que outras, né? Algumas não ficaram tão boas como ele trabalharia, principalmente o trabalho de borda dele, que é maravilhoso. E esse aqui, que eu também fiquei bastante tempo fazendo, né? Mas putz, foi uma delícia esse processo, né? De olhar para isso com calma. Acho que algumas proporções até dessa mexerica aqui ficaram um pouco esquisitas, né? As uvas ficaram meio grandes, então eu nem lembro como é que era o trabalho mesmo. Tem um pouquinho de escorço aqui, né? De perspectiva, mas eu não lembro exatamente. Essas folhas também foram uma delícia de pintar, assim. Então é muito gostosinho passar por esse processo também de observação com calma, né? E por fim eu fiz na época, né, o THU estava começando, então fiz meio uma pequena homenagem assim para tentar aplicar todos esses conhecimentos. Acho que ficou legal, gostei, trouxe várias coisas interessantes aí para o meu pensamento, trouxe, né, a coisa das azeitonas, batata, aquela coisa meio, né, que era em Portugal, então tentando trazer umas coisas assim, tentando trazer um pouco das uvas aí que eu estudei ali e tal, e os metais, né, eu achei que esse material aqui poderia ter sido mais interessante, mais trabalhado, ficou um pouco duro, mas no final fiquei feliz com a qualidade, né, alcançada. Só deveria ter feito mais, né? Então fica aqui também a dica para quem estiver estudando, fazer mais estudos, né? Mais uma vez falando do workshop do Marco, né? Tem lá um desafio lá de 30 dias, fazer um monte de coisa diferente e tal. Então é muito, muito legal. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que incentive um pouquinho vocês a estudar mais objetos, porque com certeza vai trazer muito benefício para vocês, né? Seja do ponto de vista de aprendizado de perspectiva, seja usando valores, né? E cross-hatching, que eu acho que é muito legal, a organização da composição dos elementos, que, meu, isso é gigante, gigante, não posso, né, enfatizar mais isso. E aí todo o estudo de materiais, né, e a estilização e o design depois. O design pode não ser só no sentido de animação, mas também mobílias diferentes, épocas diferentes, futurista, várias coisas que você pode usar objetos do dia a dia e transformar para um novo conceito, né? Eu falei um pouco disso no vídeo sobre o Foundation Patreon, né? E do ChatGPT, que eu pedi para criar instrumentos médicos e tal do futuro, né? Então a gente poderia pensar como é que vai ser a casa do futuro, né? O robozinho que anda sozinho, que a gente já tem lá para aspirador de pó. Como é que vai ser isso daqui para frente? Alguns desses objetos, como é que eles vão se transformar? Então são exercícios interessantes para a gente pensar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram de algum ponto específico, compartilhem aqui nos comentários coisas que vocês estão fazendo, estudos que vocês estão fazendo. É muito legal essa comunidade também que está se criando um pouco nos comentários. Isso ajuda o vídeo também a se posicionar melhor com relação ao YouTube, mas ajuda todo mundo a crescer junto e trocar informação. Beleza, galera? É isso. Mais uma vez, obrigado e a gente se vê em outro vídeo. Até mais.